A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Conforme anunciado, o tema da nossa mensagem é Segredos Desvendados. Tudo baseado no Evangelho que acabamos de ouvir. Então, saúdo a todos, queridos irmãos da congregação, queridos visitantes de outras congregações, prezadas famílias que hoje festejam o batizado de mais uma filha, especialmente a Fernanda e também a família Tom, a satisfação de tê-los aqui na nossa igreja e nesse dia tão marcante. E também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais em nossa transmissão, desejando a todos também um domingo abençoado na palavra do Senhor. Em muitos lares, neste período, véspera praticamente do Natal, pacotes aparecem misteriosamente colocados aos pés do pinheirinho levantado na sala. Em outras tantas casas, portas são fechadas de mansinho para que as crianças da família não identifiquem antecipadamente o seu presente natalino. Em grupos diversificados, surgem as conhecidas listas de amigo secreto, acompanhadas de cuidadosas sondagens, tentando se descobrir os desejos pessoais para agradar o amigo ou a amiga através de uma simples lembrança. Tudo isto está no clima de segredos do Natal contemporâneo. E é mais um dos muitos acréscimos com que as pessoas de hoje se envolvem, especialmente nesta época de Advento e Natal. Seria isto um comportamento novo? Talvez nem tanto. Pois, de uma certa forma, nós podemos dizer que, lá em Belém da Judéia, naquele primeiro Natal, também houve uma onda de segredos. Obviamente, diferentes destes que há pouco mencionamos. Por exemplo, teve um homem lá que sofreu em segredo. Foi José. Este carpinteiro lá no vilarejo de Nazaré da Galileia, ele soube que a sua amada noiva Maria estava grávida. E esta constatação deixou-o arrasado, triste, cabisbaixo. Ainda mais que José tinha plena certeza de que ele era inocente. Podemos até imaginar os pensamentos de indignação, talvez noites mal dormidas, sentimentos de ciúme, a frustração e a depressão com que normalmente atinge alguém que se vê diante de uma situação desconfortável e constrangedora como esta. O deprimido carpinteiro José viu-se então diante de duas alternativas: expor o fato e com isso colocar a sua querida e amada Maria ao menosprezo público, ou então sufocar dolorosamente esta dor no mais íntimo do seu coração, guardando o segredo. E foi justamente esta segunda opção que José escolheu seguir, pois afirma o Evangelho, não querendo difamar Maria, José resolveu desmanchar o contrato de casamento, mas sem ninguém saber. Segredo.
Meus ouvintes, certamente neste Natal de 2025, José ainda tem companheiros nesta caminhada, nesta jornada cheia de mágoas, decepções, ressentimentos, humilhações. São justamente todas aquelas pessoas que, por várias razões e por diferentes características, carregam em seu coração desilusões, descontentamentos, rancores, orgulho ferido, mágoas e sentimentos de desprezo. E para os quais muitas vezes essas pessoas nem encontram explicações plausíveis. E desta arte, então, preferem viver caladas e sofridas com o seu drama íntimo. Mas lá no primeiro Natal havia também uma mulher que guardava em segredo as suas perplexidades. Foi Maria. Por um lado havia aquela voz angelical com promessas jamais sonhadas por Maria. E por outro lado, havia a desconfiança das pessoas e o afastamento do noivo amado. Um delicado conflito, até hoje evidente, entre o espiritual e o material. Uma aparente divergência entre o cotidiano da vida terrena e as grandes promessas eternas de Deus. No entanto, ainda um outro segredo referente ao primeiro Natal aconteceu. E isso foi lá no palácio de Herodes. Lemos em Mateus 2,7. Então Herodes chamou os visitantes lá do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato que a estrela havia aparecido. Percebemos aqui que, com muita astúcia e sutileza, o rei Herodes quer descobrir e tentou arrancar mais informações dos magos do Oriente, informações detalhadas a respeito do nascimento e o local onde isso aconteceria. E o objetivo dele, o rei queria e tinha a intenção séria de matar esta criança. Porque ele julgava que este menino seria uma grave ameaça ao seu grande reino. Que enorme maldade pretendia cometer. Herodes tentou fazer da história do Natal um segredo perpétuo e procurou impedir que esta grande mensagem do Evangelho entrasse nos nossos corações e transformasse a nossa alma. Perante todas estas situações, o que será que Deus fez com respeito a estes segredos do Natal? A José, Deus providenciou um sonho, visão, que esclareceu tudo, deixando o carpinteiro mais tranquilo e com menos preocupações. Afinal, o filho no ventre de Maria é uma criança gerada através de uma intervenção divina, concebida pelo poder criador de Deus Espírito Santo. Um anjo do Senhor lhe disse: José, não tema, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará todos dos pecados deles. José compreendeu, aceitou a situação e saiu então do seu acabrunhamento para viver intensamente a alegria desta grande revelação. Meus ouvintes, 700 anos antes, Deus prometera por intermédio do profeta Isaías que a Virgem conceberá
um filho e receberá este filho o nome de Emanuel, escreve Isaías. Agora esta profecia está se cumprindo. E José foi escolhido para ocupar o papel de pai. E por fé, ele interrompeu então um ano de noivado imposto pelo costume da época e levou Maria ao altar para sua casa, contraiu um matrimônio e cuidou dela durante toda a gravidez e durante toda a vida. Pois, meus ouvintes, nós desejamos que este Natal possa também proporcionar a cada um de nós uma clara visão dos propósitos de Deus para a nossa vida, nos libertando de dores, mágoas, rancores, desgostos, tristezas, humilhações, e nos firmando cada vez mais na certeza de que o Príncipe da Paz e a luz do mundo entraram em nosso coração e deram sentido real e verdadeiro à nossa vida. Alguém vai perguntar, mas e quanto à situação de Maria? Sem dúvida, o casal, Maria e José, eles se tornaram objeto de mexericos e grosserias. Mas esse é apenas o início de uma vida inteira de mal-entendidos que espera por seu filho Jesus. Maria confiou no Senhor, confiou todas as suas hesitações e colocou diante dele todos os seus temores humanos, e todos eles se revelaram sem fundamento. Na verdade, aquele suposto escândalo local passou a ser a causa de uma salvação universal. E Deus lhe inspirou um cântico de júbilo e de gratidão, cheio de fé. Maria, iluminada, assim cantou: o meu coração louva o Senhor, a minha alma está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o respeitam em todas as gerações. E sobre aquela reunião secreta, convocada pelo rei Herodes lá no palácio, querendo estrangular o Natal, pois ela simplesmente não existiu. Pois num sonho, Deus avisou os visitantes do Oriente para não voltarem a falar com Herodes, mas irem de volta à sua terra por um outro caminho. E assim se fez. Nós agora estamos praticamente na véspera de mais um Natal, mais uma festa natalina. Em diferentes locais, em situações diferentes, mas todos no mesmo espírito, todos com um sentimento. Os cristãos têm um nome precioso para colocar no topo da sua lista natalina: é Jesus. Hoje, junto com o evangelista João, todos nós podemos proclamar a revelação do segredo dos céus. Diz a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. A tradução antiga seria: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra, este verbo é Jesus. Jesus se tornou um ser humano, habitou entre nós, cheio de amor e de verdade. Vamos, portanto, celebrar novamente a vinda de Jesus de coração aberto e continuemos a divulgar o amor, a misericórdia, a paz, a verdade que este nosso querido Salvador Jesus nos traz, que leva também o nome de Emanuel. Emanuel é um nome rico em conteúdo. Refere-se àquele que foi prometido e esperado por mais de 4.000 anos.
O Deus conosco veio até nós para destruir o poder do pecado e da morte e trazer luz e imortalidade a toda a humanidade. Emanuel, o visitante profetizado por séculos, veio como um menino pobre e sem teto. Cresceu em sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. E após terminar toda a sua obra redentora nesta terra, reconciliando o ser humano com Deus, ele voltou para o seu trono celestial. Mas ele não nos deixou órfãos, pois vimos até na liturgia do batismo as palavras de Jesus prometendo: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Portanto, Deus está conosco. Jesus não nos deixou nem nos abandonou. E ainda bem, pois o que seria de cada um de nós se isso tivesse acontecido? Se Ele não fosse o Deus conosco, estaríamos na ruína, na perdição, no desespero, na condenação. Mas Jesus Cristo está conosco e Ele nos diz: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por meu intermédio. Então, diante das vésperas de mais um Natal e também da proximidade de mais um novo ano, eu proponho a todos, e a mim também, uma pequena disciplina espiritual para todo o ano que está por iniciar. Que continuemos meditando no maravilhoso mistério da encarnação de Jesus ao longo de todo o ano. Este evento central e fundamental para a fé cristã é bem lembrado quando a árvore de Natal está montada, os shoppings estão decorados, as luzes coloridas estão acesas, as igrejas ensaiam e apresentam suas cantatas, e os cânticos de Natal começam a ser entoados com alegria, de profundo coração. Porém, no início do novo ano, estas luzes são apagadas, a árvore é desmontada e guardada para o próximo Natal, e infelizmente, o segredo da encarnação de Jesus muitas vezes é ignorado por uma grande maioria de pessoas. Talvez nem mesmo neste tempo de Advento e Natal, o mistério da encarnação é devidamente considerado, em virtude da agitação típica desta época. Para muitos, infelizmente, esta agitação toda pode até se transformar numa fuga, pois de certa forma o ser humano tem a tendência de evitar o que não é pragmático, de evitar aquilo que ele não consegue compreender racionalmente. E aí, meus ouvintes, mora o grande perigo, porque quando nós perdemos a admiração, a fé, o assombro e o temor respeitoso diante da grandiosidade do amor e do poder divino, a superficialidade espiritual toma conta de nossas conversas e preocupações diárias. Mas graças a Deus, nós sabemos e nós cremos que o propósito da revelação e da humanização de Jesus se cumpriu definitivamente lá na cruz. Aliás, tudo nas Escrituras Sagradas aponta para este centro. E o mistério da encarnação é parte essencial que nos leva rumo ao Calvário. A respeito disso, destaco aqui uma palavra do teólogo canadense J.I. Packer, que assim se expressou: o ato do Filho de Deus assumir uma forma humana
é colocado diante de nós de tal modo que nos mostra como nós devemos colocá-lo diante de nós próprios e contemplá-lo sempre, não simplesmente como uma maravilha da natureza, mas sim como uma maravilha da graça. Que todos nós, então, no decorrer do ano e da vida, possamos contemplar sábia e reverentemente esta maravilhosa graça de Deus, que em Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. O verdadeiro segredo do Natal já foi desvendado, e Jesus Emanuel é o seu nome. Creia e confie nesta verdade. Rejubile com esta boa notícia, e que esta alegria do verdadeiro Natal perdure além das boas festas, e que este júbilo do Jesus Deus conosco se perpetue no nosso coração e ao longo de toda a nossa vida. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.